Graças e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela liderança do Teu Espírito Santo neste momento, para que possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos na série O Poder das Palavras e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a autoridade que Deus delegou para nós e a autoridade que Ele não atropela, porque Ele delegou para as nossas vidas. Está escrito em Gênesis 2, versículo 19 e 20, que diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Observe algo. No momento que Deus delegou a autoridade ao homem, Deus não atropela essa autoridade. Você não encontra nenhuma passagem da palavra de Deus dizendo assim: Adão, eu não gostei desse nome que o Senhor deu, que você deu para esse animal. Eu vou trocar esse nome. Em nenhum momento isso acontece. Porque a autoridade que Ele nos delega, Ele nos entrega, é para que possamos usá-la com sabedoria, com entendimento, e para que nós tenhamos temor em nossos corações também. Porque no futuro, toda a autoridade que está sendo delegada aos seres humanos, um dia nós iremos prestar conta de todas elas. E esse é o motivo pelo qual hoje o nosso Senhor, Ele não atropela a autoridade que Ele delegou para a sua vida. E Ele espera que cada pessoa possa, de forma sábia, com entendimento, com sabedoria, possa discernir isso, aprender a usar isso de forma correta, para que possamos seguir para frente e não para trás. Que nós vamos ter progresso em nossa vida e não regressão em nossa vida. O Senhor Jesus, Ele vai dizer algo poderoso que está escrito em Efésios. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer algo em Efésios que é importante que a igreja do Senhor entenda um pouco sobre isso. Está escrito em Efésios 3, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 8, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Observe, o Senhor delegou uma autoridade para a igreja, e que agora nós possamos utilizar essa autoridade de forma sábia, porque diz aqui: pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida pela igreja. A igreja tem essa autoridade que o Senhor delegou. Agora, qual é essa autoridade que foi delegada para nós? Vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 15, 17 e 18, que diz assim: Essa foi a autoridade delegada para a igreja. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão uma serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Observe que a autoridade que foi delegada para nós
através do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. É para que possamos colocar em prática o que o provérbio diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Assim como você pode falar coisas erradas e acontecer em sua vida, você pode aprender a se corrigir e começar a falar coisas certas. E essas coisas certas também acontecerão na sua vida. Deus não atropela a autoridade que lhe entregou. Deus não vai vir lá do céu para repreender o demônio, para que alguém seja curado, para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Ele deu essa autoridade à igreja do Senhor Jesus. E se você faz parte dessa igreja, se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus, então você tem essa autoridade. Você não precisa ser um líder de multidões. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa ser um apóstolo, profeta, não. Você precisa mesmo crer no Senhor Jesus. E você tem essa autoridade delegada de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento da Tua Palavra. E que possamos ser edificados, Deus, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.